Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aulinha em pontos de absorção e pontos de exaustão, para a gente entender um pouco aí o que eu busquei com a ajuda aí do nosso indicador de tendência, identificar pontos importantes dentro do operacional, pontos importantes de absorção dentro de uma tendência. Ou seja, o que eu entendo, e essa aula é para que a gente entenda um pouco sobre essa ferramenta que é extremamente importante dentro do fluxo, tá, pessoal? E minha base e o meu estudo foi dentro desse cara, baseado nesse cara aqui. Para entender pontos importantes, a gente sabe que esse cara ele define pontos de suportes e resistência. Como assim, Thiago? Ponto de suporte e resistência. Aqui a gente está entrando num caixote onde a gente está vendo um ponto de briga, né? Que o mercado brigou demais. A gente tem aqui ó, essa região onde o mercado brigou demais. Então repare que nesse momento, o que eu entendo aqui? Se eu tenho a perda dessa região aqui do 68, ou a perda dessa, da mesma forma, aqui a gente tem gráfico de 15 minutos, tá pessoal? O VAP em 15 minutos e aqui a gente tem o VAP em 5 minutos. São os que eu mais gosto e que eu mais olho dentro do operacional, que eu entendo que é muito forte. É o que dá pra gente ali a direção do movimento, tá? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Nesse ponto, eu tenho aqui claramente um ponto onde a gente viu que teve muita briga, né, institucional, muita trocação de lotes entre comprados e vendidos. E nesse primeiro ponto aqui, eu já tenho atenção a esse cara, que no meio dessa briga toda, teve um destaque nessa região do 69, né? A gente vê um destaque nessa região aqui importante, no qual isso me chama a atenção para ver se eu estou entrando dentro de uma região importante dentro do operacional, que a gente entende que a gente vem numa tendência de alta, né? A tendência de alta foi feita por esse movimento, né, pessoal? Em busca de, aqui ó, esse ponto foi a tendência de alta, né? Então, nesse movimento, eu entendo que o ponto onde eu tenho que fazer as minhas entradas e fazer uma interpretação desses caras, que são o VAP, que ele vai mostrar para a gente pontos de briga e de trocação de lote, onde os comprados e vendidos ali de fato vai decidir quem vai ganhar a briga de mercado. E foi nesse ponto que eu consegui ali interpretar e buscar algo que me desse algum tipo mais de confirmação. Porque você olhar isso dentro do mercado, pessoal, esses caixotes são formados o tempo todo, né? Isso aqui forma o tempo inteiro. Só que aonde eu vou olhar para esse caixote? Qual o momento certo de falar que esse caixote, de fato, ele é importante, né? Qual o momento que falar que se eu ganho essa região eu vou entrar numa compra, se eu perco essa região eu vou entrar numa venda, né? E é nisso que a gente entende dentro do nosso operacional, que são as zonas importantes, que são dentro das zonas de pressão. A gente tem aqui uma zona de pressão, a gente tem uma zona de pressão e uma zona de pressão. E aonde define essa zona de pressão para a gente aqui no regiões? Nessa ponta da liquidez, né? A gente sabe que o primeiro ponto que ele tem que respeitar é esse ponto aqui. Se ele não respeitar, ele vem buscar esses pontos aqui, que geralmente são pontos dentro do operacional de regiões de FIBO, entre ali 61, que é o que está mostrando para a gente aqui, 61 de FIBO, ou ele pode ser aqui um outro ponto que poderia estar essa zona de pressão 38 de FIBO, tá? Ou até mesmo 23 de FIBO. Essa confluência a gente tem que buscar dentro desse cenário. Por que isso, pessoal? Porque a ideia é facilitar a nossa leitura quando o operacional cantar esse tipo aqui de sinal. Quando o indicador cantar esse tipo de sinal aqui, que foi nesse ponto, eu tenho que entender que eu estou próximo. Ah, Thiago, é um gatilho? Sim, é um gatilho. Só que eu tenho que estar sempre identificando esse de gatilho próximo de uma região de valor dentro do operacional. Aqui seria uma região de valor dentro do operacional? Sim. Está próximo de uma zona de pressão, né? O mercado respeitando um ponto importante que eu falei com vocês até anteriormente, geralmente aqui
em 50% do região, né? E ele dá continuidade no movimento, né? E atenção também aos pontos de exaustão que o indicador também dá para gente, né? Olha o ponto de exaustão. Aqui a gente sabe que é um ponto de exaustão dentro do operacional. A gente sabe que esse ponto é um ponto, a gente entende, onde é regiões de falsos rompimentos. Ou seja, o mercado respirou pouco até conseguir fazer a direção desse movimento, dar continuidade nesse movimento, né? Um ponto importante para que o mercado ele tivesse volume, que é o que a gente interpreta por esses pontos aqui. Se a gente está na compra, nesse ponto a gente tem que ver o comprador intenção em comprar mais e puxar o preço acima dessa região. Ele não tendo volume, ele não vai conseguir romper. E aí a gente sabe que o mercado fazendo isso vai dar o gatilho de exaustão. E é aqui nesse ponto que a gente vai começar a interpretar esse cara. Se a gente quer não ganhar, perder tanto, eu quero que esse destaque mostre atenção a gente quando ele destacar tanto para compra quanto para venda. Esse cara aqui, a gente não perder essas regiões, para que a gente consiga ganhar o máximo possível dentro de um volume de tendência. Ele mostra o ponto da exaustão. E se ele volta para fazer o respiro, que é o que eu quero mostrar para vocês agora, os pontos que a gente quer buscar o gatilho de volta à tendência. Ou seja, a gente comprou aqui ontem, né? Nesse ponto que a gente comprou, vocês viram até eu falar que eu realizei, fiquei apenas com o contrato para adicionar aqui embaixo, que foi o ponto que eu busquei fazer adição, né? Aí existem dois fatores que eu quero que vocês entendam. Reparem que nesse ponto aqui eu já estava comprando no 69. Vocês têm aí o vídeo da sala. A sala vocês vão ver exatamente, olha, eu vou comprar no 69. O 69 está interessante para mim, porque ele me mostra uma zona de pressão dentro do operacional. Por que eu trouxe e alterei a coloração lá no 69, dessa região da zona de pressão, e mandei para vocês lá no grupo da mentoria, no Profit, pessoal. Porque eu quero entender que essa região ainda está muito forte. Para quê? Para eu entrar no preço e saber que eu tenho região de adição aqui nesse ponto. Eu, Thiago, falando. Mas a confirmação desse movimento, pessoal, vem através da região sendo testada e a gente vê esse cara aqui ficando amarelo. A partir do momento que esse cara ficar amarelo, a gente vai começar a olhar para esse cara aqui, ó, e ver qual o ponto que ele vai ganhar, que vai ser ou para cima, dando a tendência, ou para baixo, perdendo essa tendência. Aqui nada mais é que suporte e resistência. Suporte e resistência identificado pelo fluxo, região extremamente importante pelo fluxo, aonde tem volume, briga entre os comprados e os vendidos. Então isso é importante. Foi baseado nisso que eu quis mostrar para vocês e quis fazer esse indicador para que auxilie a gente nas tomadas de decisões pelo fluxo, facilitando a gente a nossa leitura. Agora sim eu tenho que ter olho para a região, destacar as regiões, tá? Então esse aí seria o primeiro passo para a gente, para começar a facilitar aí a nossa leitura baseado no fluxo, baseado nas regiões de mercado, interpretações em zonas de liquidez, pontos importantes dentro do operacional, e a gente começa de fato ali entender melhor essas ferramentas que trazem regiões muito importantes que agregam para a gente dentro do operacional, tá? Então vou dar continuidade aqui nesse movimento, e aí a gente vai ver em que entra fluxo de compra nessa região, né? A gente vê o comprador tentando segurar a região do 69 e, de fato, o vendedor continua também ativo, né? A gente tem que entender aqui, pessoal, que nesse ponto agora a gente tem uma região do 15 minutos e a gente tem uma região nos últimos 5 minutos. Então a gente entende que
por mais que nesse ponto agora, fazendo a pausa para vocês entenderem, o acumulado nos 15 minutos nessa região é vendedor, tá? O vendedor veio vendendo muito nesse ponto. A gente tem aqui o vendedor que a gente viu ontem, a Tullet, estava vendendo muito nessa região, forçando esse ponto na região. Mais uns 5 minutos, a gente começa a ver entrada de fluxo comprador. A gente começa a ver a comprador deixando saldo na região. Por isso que eu deixo nesse ponto, eu quero identificar o ponto exatamente preciso do movimento da absorção, ou seja, o ponto onde de fato entra fluxo contrário ao movimento de agressão, que está no caso aqui está sendo a venda. E a gente começa a ver o que? O comprador. E o que eu estou começando? E o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês aprendam. A gente sempre vai buscar o que os gatilhos na tendência, né? Dentro do nosso operacional. Numa tendência, a gente busca nesses pontos onde a gente tem as regiões de pressão, onde a gente vai tentar identificar a pausa do movimento contrário que seja por realização, né? Porque se a gente fala numa tendência, aqui a gente pode falar que o vendedor, o comprador não teve volume para romper essa região, começou a realizar esse ponto e aí, através do ponto da VWAP, que é onde possivelmente estará o preço médio dele, vai entrar pressão contrária ao movimento, que é a gente vê os vendidos. Tanto é que a gente começa a ver eles positivos nesse ponto. Então aqui que eu quero identificar, e aqui que eu consegui chegar lá com o Júlio, a programação para me mostrar ponto importante, que vocês vão ver agora, os pontos extremamente importantes dentro do VWAP, tá? Que a gente vai começar a analisar de fato aí o fluxo, para que a gente não fique buscando regiões com fluxo errático. Como eu falei com vocês, o caixote ele existe em vários pontos no mercado, mas qual é o caixote correto para eu fazer a leitura do fluxo? É nisso aqui que eu queria chegar para mostrar para vocês, tá? Então a gente vai vendo aí, começa aqui o comprador ou começa a se interessar nessa região, né? Mas ainda o vendedor consegue se manter vivo nessa região. E quem é o vendedor ali, ó? Olha XP. XP está forçando a região. XP está aqui ainda interessado na região. E aí, de fato, assim, opa, mas ainda não destacou aqui para mim, pessoal. Repare que nesse ponto aqui ele não destacou ainda para mim, para eu falar que essa região aqui ganhando vai entrar numa estrutura de alta e essa perdendo vai entrar numa estrutura de venda, tá? Vai dar continuidade, não é entrar, perdão, dar continuidade nos movimentos, né? Então, vamos aguardar o caixote formar para a gente identificar. Eu já tinha entrado. Por quê? Se o mercado ele dá uma pancada aí, eu não quero ficar de fora. Porque muitas das vezes a volta do movimento no mercado que a gente vinha vivendo nessas últimas semanas, você deixar a confirmação, você perde aí 4,5 pontos. E 4,5 pontos dentro do que eu passei para vocês na última aula é praticamente o nosso game, tá? Mas isso vai de cada um, isso é o perfil de cada um, tá, pessoal? Então, aguardando, vocês vão ter a confirmação aqui de falar, olha, esse ponto ele me deu o gatilho de entrada, esse ponto de fato foi um ponto de absorção e o mercado vai possivelmente a partir desse ponto vai começar a dar uma forte tendência de alta ou de venda, ganhando essas regiões. É claro que tudo é baseado em probabilidade, o mercado é probabilidade, só que aqui a gente tem configurações entendendo pontos dentro do operacional baseado no fluxo, que tende a ser muito mais assertivo entendendo essa probabilidade, né, pessoal? Não tem jeito, tudo é estudo. Então, repare que a gente tem comprador aqui, mas o vendedor ainda está ativo. A gente vê aí, de fato, o vendedor ativo. E quem é cadê a ideal? A ideal está aí vivo, ó.
Vamos ver esse player da Ideal aí, o que ele está fazendo. Ideal, tá na compra, tá estopando, hein? Ideal tá estopando. Ideal tá na compra aqui, ó. Tá estopando a região. E a gente vê aí o Ideal estopando, mas de certa forma a gente também vê agressões do vendedor. Olha aí a C6. E esse cara mostrando aqui, ó, eu quero vender, acertou, forçando esses pontos da região aqui, ó. Vê aqui esse ponto sendo forçado pela C6. C6 é vendida, facilita aí a nossa leitura, né? A gente vai ver se ela vai conseguir ganhar esse ponto, essa região. Eu falei com vocês a região lá do 69,60, muito obrigada. Isso facilita para a gente a nossa leitura, a interpretação aí das regiões pelo esse cara, que para mim a gente tem ferramentas, essa é uma das ferramentas mais importantes do fluxo. É essa e essa aqui. Essa para mim são as ferramentas mais importantes. Baseado nisso que eu faço todo o meu operacional. Então são pontos extremamente importantes. Então aqui a gente vai vendo que dentro do que eu quero buscar e mostrar para vocês, a gente ainda não teve um destaque. Ou seja, não teve um ponto onde o comprador, mesmo a gente entendendo que está vendo o fluxo aqui, mas ele se destacou a ponto de mostrar o gatilho da absorção, né? Tá aí, vamos aguardar para que dê o gatilho para a gente consiga interpretar. E repare que é importante a gente também estar entendendo desse movimento. A gente vê que a gente teve um movimento do pullback, né? E ele fez um movimento de exaustão, deu continuidade à tendência. E mais um ponto possível de exaustão, que seria nesse ponto, é aqui o pullback chegar nesse 200. Olha aí, ó. Olha o player da ativa vendendo muito a região e estopando, né? A gente está vendo aqui de fato o comprador que ativa estopando essa região. O volume que está entrando nesse ponto aqui é volume de stop por parte do comprador. O comprador é ativa, estopando, desistindo da posição dele, ou até mesmo pegando fôlego, ou seja, ele está vendo que não está tendo comprador, é melhor eu estopar para que a hora que o preço venha a meu favor, eu ter lote, senão não tem lote. Olha aí agora, pessoal, bacana, olha que importante o ponto que eu estava querendo que chegasse para a gente entender. Agora sim a gente está tendo destaque nessa região. Olha, começando a entrar destaque num ponto importante do operacional. Olha aí, ó. Deixa eu dar a pausa aqui para mostrar para vocês. Começando a se destacar, mostrando que essa região agora, que o mercado está entrando de fato, é um ponto de absorção realmente, onde possivelmente vai ser a exaustão por parte do vendedor. Ele vem fazendo um movimento de venda, agressão, a gente viu essa agressão chegando aqui no fluxo, mas na região aqui do 67, a gente já viu começando a entrar alguns plays comprados. E quais seriam esses plays que estão entrando comprado nas regiões de zona de pressão, onde ele de fato precisa se defender? A gente começa a ver aqui o play do Santander se destacando, né? O play que precisa de fato se destacar, que seria um interesse nessa região, seria o comprador realmente estar comprando uma região dessa de fundo para elevar o preço dele acima dessa região. E aqui a gente já vê o comprador entrando nesse ponto. Um outro destaque para essa região seria, a gente está ali analisando o Itaú. O Itaú está aqui também. A gente vê aqui o Itaú, Santander, são compradores segurando exatamente região importante dentro do operacional, que seria a zona de pressão, pontos importantes de exaustão do pullback, dentro ali do limite da perda da liquidez, ó. Olha o ponto da liquidez ali, a gente tem exatamente o limite da perda dessa liquidez. Agora sim, esse gatilho é válido para a gente.
Aqui ele vai demonstrar para a gente, ele fechando esse cara, trazendo essa região, para me mostrar que o ponto agora, onde a gente vai entrar num caixote, a partir daqui, se eu perco essa região, eu vou entrar numa forte estrutura de venda, e se eu ganho essa região, eu vou dar continuidade no movimento da tendência, tá? Então, tá aí. Para a gente analisar os pontos e as regiões. Comprador entrando, Santander e Itaú. Santander e Itaú é comprado, tem de fato comprador aí. Comprador fazendo preço na região, defendendo o ponto importante para que não perca essa região aí do 66, né? Isso tudo é uma análise, pessoal, para que a gente consiga interpretar de fato os pontos do fluxo para a gente facilitar a nossa leitura, tá? Aí, comprador de fato entrando, fazendo preço, comprando 69, se destacando nesse ponto do 69, inclusive aqui no 15 minutos, já entrando volume e saldo comprador no 69. A UBS tenta forçar a região, a UBS é vendedora, mas o preço ainda deixa saldo na região do 68,50, né? Aqui a gente não fechou, a gente não teve ainda a confirmação do ponto da absorção, ou seja, a pausa do preço num ponto importante dentro do operacional, numa região de tendência. Itaú forçando de novo, a gente vê o Itaú comprando muito, Itaú é comprador, a gente vê parceria de compra, Itaú Santander comprando muito a região. E tem entrada ali o Nova Futura, vamos ver se tem destaque para esse cara ali entrando, seria Nova Futura. Itaú continua forçando muito, tá? O player do Itaú está bem ativo na região das mínimas, forçando a região e o ponto. Olha o caixote aí, importante, sendo formado, para me mostrar que esse caixote vai ser importante no ponto da absorção, pessoal. Olha aí, comprando exatamente o ponto que tem que comprar. Muita renovação de venda aqui no 69, renovando um absurdo, 22 mil contratos e o comprador ainda deixando saldo, mostrando o interesse na região. Olha aí, ó. Vou dar uma pausa. Agora sim, marcou pra gente que esse ponto aqui teve uma absorção. Que esse ponto sim teve uma absorção. Como isso, Thiago? Reparem que baseado nisso foi o que eu pedi lá para o Júlio configurar e chegar dentro desse cenário de indicador. A gente tem a agressão, que a gente sabe que é o movimento primário de uma tendência, tá? E a gente sabe que a gente, na contraparte, a gente vai ter esse cara que vai deixando o saldo dele. E aí ele vai começar a mostrar que, calma aí, num certo ponto, eu vou ter um cara que vai começar a vir contra ao movimento da agressão, que é esse movimento de tendência. Para que ele veio agredindo, ele vem dando força ao movimento. Quando nesse ponto aqui, exatamente dentro do operacional, que a gente tem zonas de pressão, zonas de falso rompimento, para que a gente teve aqui a exaustão, aqui a gente tem a volta para a tendência, né? Então, zona de falso rompimento,
ponto de liquidez do operacional. Nesse ponto, ele já determinou, olha, agora sim, eu trabalhando acima dessa região, eu vou ser comprador. Esse caixote, de fato, é um caixote importante para eu analisar dentro do operacional. Esse caixote, de fato, é um caixote importante para eu analisar dentro do operacional. Ou seja, se eu compro agora a mercado, eu tive preço aqui, eu tive comprador nessa região. Eu tive saldo de compra nessa região. Eu tenho aqui defesa a meu favor, sabendo que se o mercado continuar dando uma estrutura, meu stop nessa operação está aqui atrás. Ó. É o que eu falei com vocês lá no início dessa aula. O que seria o VAP, suportes e resistência. Só que interpretar suportes e resistência nesse cara não é algo fácil. É algo que eu mesmo tive dificuldade por anos dentro do curso de Tape Read. E agora eu consegui trazer, com o auxílio dos nossos indicadores, mostrar de fato quais são essas regiões importantes para a gente analisar. Cara, agora ficou claro para mim. Opa, se eu estopar aqui, pessoal, eu estou estopando de forma tranquila e segura. Se eu entendo que nesse ponto entrou um ponto de briga no mercado, eu estou identificando agora, ficou claro para mim que esse ponto eu tive um ponto de absorção, e aqui eu estou identificando quem é que está fazendo preço nessa região, que a gente viu claramente o Itaú vendendo, o Itaú comprando muito a região, e ele é o maior interessado nesse ponto que o preço volte a subir, a comprar, é formar uma barreira, criar uma zona de pressão nesse ponto. Ele é o maior interessado, ele está aqui. A gente viu que também o Santander está fazendo compras de lotes grandes nessa região também. Olha o Santander comprando. Então a gente teve o comprador parceria nessa região. Então, opa, interessante. Então, para mim agora eu posso entender que nesse ponto, se eu quero comprar, eu vou comprar aqui para vocês entenderem somente aqui o que eu estou buscando. Olha, aqui eu posso comprar, que seja no 70, que eu já entendi que tem ali o 70. E o meu stop, pessoal, o meu stop vai estar onde? O stop vai estar abaixo dessa região, no 66. Olha lá, meu stop vai estar abaixo dessa região. Por quê? Eu já entendi que esse caixote não pode perder essa região aqui. Ó. Então já entendo de fato pelo fluxo que esse caixote é importante, é um suporte, é uma resistência. E agora eu tenho que dar continuidade nesse movimento. Agora sim, a gente tem dentro do nosso operacional pontos importantes para que a gente considere a leitura clara e menos errática dentro do operacional. A gente vê que olha como que agora o caixote deixando saldo de compra. Agora sim eu falo para você que a gente ganhando o caixote acima dessa região, a gente vai entrar numa tendência, acima dessa região a gente vai entrar numa tendência, abaixo do 66 a gente vai entrar numa venda. Tá aí o que eu queria durante esses anos todos estudando o mercado financeiro e tentando criar um fluxo operacional dentro do fluxo. Para mim, o que mais difícil era interpretar exatamente esses pontos e falar que os caixotes importantes, como a gente vê todo mundo falar, VAP é muito importante. O VAP, você chega, ele criou uma região de briga, você sabe que você tem que estopar quando ele perde essa região de briga, e com você, quando ele ganhar, você tem que... Só que, aonde a gente identifica isso, pessoal? Qual o momento correto da gente olhar
para esses pontos? Quais são as regiões importantes para a gente analisar essas ferramentas que são realmente muito importantes dentro do fluxo, muito importante. Mas, de fato, a gente tem que entender ela de uma forma clara. E aí você começa a ver que ele vai continuando criando os caixotes e o seu preço vai sempre ficando abaixo desses pontos. Você pode ir subindo o seu stop para essas regiões. Aqui já está formando 68,50. Então aqui você já pode chegar aqui e botar para 68,50. Isso aqui é uma forma que eu estou mostrando para vocês também conduzir o trade de vocês. Por que isso, pessoal? Porque vocês vão estar entendendo que agora, que foi o movimento onde o mercado ele fez uma pausa, ou seja, ele fez uma absorção. Aqui é algo que é muito difícil da gente, como ser humano, estar interpretando os pontos e as regiões, mas a gente tem as ferramentas que muitos deles criticam e falam: porra, mas você opera fluxo olhando ferramenta? Sim, eu preciso de algo para que me dê confirmação para eu ser o menos errático possível. E entender que pontos dentro do mercado, regiões dentro do mercado, vai me trazer mais confiança e eu entrar com melhor risco-retorno. E aí, de fato, eu vou conseguir fazer uma análise menos errática dentro das regiões dos fluxos, aonde a gente identifica essas ferramentas. Assim, a nossa leitura fica afinada. E isso é engraçado porque eu vejo muitas pessoas: cara, você tem uma leitura muito boa. Por quê? Eu não busco fluxo em qualquer lugar, pessoal. O fluxo a gente tem que identificar nesses pontos. E eu conseguindo chegar com essa lógica que eu tinha já na minha cabeça, só que eu não conseguia trazer isso de certa forma para o fluxo, para a ferramenta me auxiliar, para o indicador. Eu tive essa sacada. Na semana passada eu falei assim: cara, eu tenho que passar isso para o Júlio. Exatamente aqui estudando. Aquele mercado horroroso que a gente estava vivendo na semana passada. Eu falei: pô, cara, é aqui. Aqui eu preciso ter um estalo, aqui eu preciso ter um start de que esse cara é realmente a região importante. Aqui eu tenho um risco-retorno barato. Aqui eu vou conseguir conduzir o meu trade da melhor forma, entendendo que não existe perfeição. Pode vir contra? Pode, mas você está conseguindo de fato entender um ponto onde o preço tende a dar uma pausa e você vai conseguir analisar, porque a coisa mais difícil é você conseguir analisar. E a gente, quando a gente já viu que foi formando esse ponto aqui amarelinho, a gente conseguiu ver que se a gente quer entrar numa compra, quem que a gente quer a nosso favor, pessoal? A gente quer o comprador de fato, né? A gente precisa desses caras mostrando interesse na região, beleza? Então aí, a condução vai de acordo com cada um. Na verdade, a gente teve lá aquela aula das parciais e tal, mas a condução para você que quer conduzir de uma forma que opere, que seja com contrato, você vai sempre trazendo para a mínima desse caixote para você conduzir melhor a sua operação, tá? Existe também cenários onde as pessoas operam, eu acho que fica muito 2 minutos também, tá, pessoal? Caixote nesse ponto nos 2 minutos, mas eu acho que fica um pouco hoje o mercado está muito balançado, está muito ruim. Você vai ficar muito no stop gain o tempo inteiro, né? A gente estaria que tá botando aqui por 70, ou seja, estaria já no 0 a 0 nessa região. Não está errado, tá? A condução você fazer nesse cenário também não estaria errado. Vou até colocar depois aqui para a gente estar olhando aí esse ponto dos 2 minutos também, né? Mas não estaria errado. Aqui os 5 minutos ele também vai dando a condução para você. Se a gente sabe aqui que teve olha aqui, ó, no 70 muita compra, não poderia já voltar desse 70 ali, ó. Olha lá, ó, viu ali, ó, 71, quase ali mostrando a região dos 5 minutos, a região de 70. Não estaria errado aí esse ponto. Então, são coisas que você vai fazendo, vai te ajudando aqui para fazer
o auxílio do movimento, né, pessoal? Auxílio da continuidade do movimento, e a gente vai interpretando essas regiões, essas ferramentas, vai dando pontos importantes para a gente, né? Então tá aí, ficou muito bacana. Vou enviar para vocês, tá, a aula para vocês entenderem a lógica e a bagagem no que eu busco dentro dessas operações, que vocês entenderem quais seria o ponto de absorção, qual seria o ponto de exaustão, o que eu identifico nessas regiões. E agora sim vocês vão eu vou estar passando para vocês o indicador, para vocês também estudarem aí, aproveitar o final de semana, entender um pouco mais, e vocês vão ver, né, que ficou muito bom e muito claro para que a gente busque aí os nossos pontos de entradas. Os gatilhos agora ficou cada vez melhores para a gente identificar as regiões, exatamente baseada nos nossos indicadores de fluxo, e a gente validando pelas ferramentas do fluxo, beleza? Então é isso, pessoal, vamos que vamos, que Deus abençoe vocês aí, o dia de vocês, e boa aula, vamos estudar um pouquinho. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.